No último dia 10, a Advocacia Geral da União, a AGU, se reuniu com representantes das principais redes sociais e aplicativos de mensagens que atuam no Brasil. Na ocasião, a AGU, que defende o governo, apresentou um protocolo de intenções que visa criar um canal direto entre o governo e as empresas com o objetivo de, entre aspas, combater a desinformação. Eu passo a bola para o Graeb, que escreveu um artigo hoje em antagonista.com.br a respeito disso. O que tem a ver com censura aí, Graeb? Felipe, quando você vai ver, eles não divulgaram o protocolo propriamente dito, mas tem lá aquelas reportagens da agência de notícias do governo, né? E quando você vai ver, o Messias, o Jorge Messias, o advogado-geral, até toma algumas precauções. Ele diz, não, a gente vai fazer parcerias com agências de checagem para ver o que configura desinformação. E a retirada também vai ser feita de acordo com os algoritmos, as capacidades técnicas, os contratos de serviço das redes sociais. Ele tenta pintar a iniciativa como algo absolutamente tranquilo. Agora, quando você imagina uma repartição do governo que se diz, né, que tem lá embaixo do seu guarda-chuva um órgão que tem o nome de Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, Combate à Desinformação, então... Quando você imagina um órgão do governo conversando cotidianamente com as redes sociais para sugerir, apontar, indicar conteúdos que deveriam ser retirados... É demais, né? Você fica tranquilo, Felipe? É óbvio que não, porque isso muito facilmente se transforma em um canal de lobby diário. De patrulha. De patrulha. Patrulha estatal em cima da iniciativa privada e de muitos cidadãos que utilizam aquela plataforma para falar para os seus compatriotas, mas eu ia falar compatriotas, mas é que a rede social ela é tão abrangente, né, que você pode falar para o mundo inteiro ali, faz parte dessas possibilidades tecnológicas de usar a liberdade de expressão para atingir muita gente, no sentido mesmo de fazer chegar a sua palavra, o seu pensamento, a sua crítica, a sua opinião, e é isso que incomoda essas pessoas, que são da época em que o Lula tinha 80% de popularidade, quando controlava 80% do país. As redes sociais, elas acabaram com esse controle total, elas acabaram com esse filtro, e eles querem colocar filtro onde eles não têm controle. Exatamente. E o que eu quero observar, Felipe, o que eu observei, inclusive, no artigo é o seguinte, você já tem dois órgãos... O Congresso rejeitou no ano passado a ideia de uma regulamentação das redes sociais, sobretudo porque ela criava aquilo que todo mundo começou a chamar de Ministério da Verdade. Um órgão de Estado que ia fazer essa vigilância sobre o conteúdo das redes. Estava mal explicado como é que esse órgão ia funcionar, ninguém sabia quem é que dá. Enfim, não, soou mal. Mas se você for observar, tanto o judiciário quanto o executivo deram um drible nesse bloqueio ao Ministério da Verdade. Porque agora o TSE tem uma assessoria especial dedicada a policiar as redes, e a AGU criou a tal Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia e agora quer criar o seu canal privilegiado, o seu bate-fone, né, com as redes sociais. O que também existe no TSE. Também tem uma espécie de bate-fone, de telefone vermelho ali, para eles conversarem. Ou seja, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém desse licença, já temos o Tribunal da Verdade no TSE e a Procuradoria da Verdade na AGU. Exatamente. Ou seja, eles deram um baile na rejeição a essa ideia que veio do Congresso e implementaram essas estruturas à margem de qualquer vigilância. Não pode. Não pode. A gente é preciso enquadrar esses dois órgãos, um do Judiciário e outro do Executivo,
Ou é em padrões, quando eu digo enquadrar, é enquadrar em padrões que sejam públicos e transparentes. Eles não podem funcionar ao seu bel prazer. O melhor era que nem sequer existissem. Mas clandestinamente eles nasceram e agora a gente precisa pôr ordem nesse negócio. Repito, houve uma rejeição à ideia por causa de pressão pública no começo do ano passado, mas mesmo assim, executivo e judiciário criaram as suas ferramentas, criaram seus órgãos de policiamento das redes sociais. E eles já estão aí, funcionando, com telefone vermelho e tudo. E esses não são os únicos, Grebe. Eu vou mostrar que tem mais. Pode colocar o print na tela, que eu dei uma tuitada mais cedo, agora é chuitada, né? No X, que era o Twitter. Olha só, o PT, que criou em 2011 a Mobilização em Ambientes Virtuais, MAV, para treinar militantes a emplacar narrativas e perseguir rivais e jornalistas, agora cria no governo o programa Voluntários da Informação, sob o pretexto de combater fake news. É a mesma patrulha com outro nome. E aí embaixo eu coloquei ali as duas imagens, uma eu exibi outro dia aqui no Papo Antagonista, é a matéria da Folha de 2011, PT treina a patrulha virtual para atuar em redes sociais, quando foi noticiada a criação dos MAVs, como eu passei a chamar depois, os militantes, mas era por causa desse grupo de ensino, né? Um sistema educacional de militantes, né? Educacional entre aspas, evidentemente, porque quando a gente pensa em educação, a gente pensa em ensinar alguma coisa boa, né? E não é o caso. E agora, no governo, você tem ali voluntários da informação, rede de combate a fake news. Vamos dar um close aí na imagem completa do voluntários da informação, produção? Tem aí, tá aí, ó. Cadastre-se na ação, participe do movimento permanente para enfrentar a desinformação e receba informações do governo federal. Ele convoca aí as pessoas a se voluntariar para ser agente de patrulha do governo em cima dos outros nas redes sociais. Olha só como são várias frentes, Greve, em que eles atuam. Eles botam esse nome bonitinho, né? Voluntário da informação, contra a desinformação, contra as fake news. Só que eles é que vão decidir, o governo, o Estado, o aparato estatal vai decidir o que é verdade e o que não é. O que é informação, o que é desinformação. Quem é que confia nessa gente para tomar esse tipo de decisão, se não a sua militância, a sua claque ou a sua massa de manobra. E vamos lembrar que é um país bem dividido nesse campo, para dizer o mínimo. Aliás, eu ia exibir mais alguma coisa. Eu ia lembrar o artigo. Pode colocar aí na tela, produção, o print? Eu publiquei esse artigo em outro veículo, mas eu quero trazer aqui, porque tudo que está acontecendo nessa semana mostra que esse resumo que eu tinha feito lá no comecinho estava certo. É projeto de controle. Eu era colunista do Estadão nessa época. 8 de maio, faz pouco mais de um ano, né? A gente está em maio de 2024, foi 8 de maio de 2023. O verdadeiro plano do lulismo tem 3 frentes complementares. 1, reescrever o capítulo corrupção. Eles vêm fazendo isso todos os dias, não só desde o começo do governo, né? Isso já vinham fazendo antes, mas com a máquina pública na mão, com o poder da caneta, eles fizeram muito mais e estão avançando. 2, retomar controle das estatais. Olha o que aconteceu essa semana. Perfeito. O Lula trocou o comando da Petrobras, por interesse próprio, particular, privado, tirou o Jean Paul Prats, que não estava fazendo tudo o que ele queria, tão rápido, pelo menos. Não é que não fosse subserviente, não. Mas é que ele queria mais, né? Então, ele trocou pela Magda Chambriard, que tem um histórico que a gente mostrou aqui essa semana e em antagonista.com.br, que são sinais aí muito ruins dessa instrumentalização política das estatais. E a lei das estatais foi afrouxada pelo Ricardo Lewandowski quando estava no STF, que virou ministro do governo Lula. Depois o STF legitimou a passagem da boiada, né? Quer dizer, todas as indicações do Lula para empresas públicas durante o tempo em que a liminar vigorava foram mantidas, mesmo com a liminar sendo derrubada, que é aquele puxadinho, aquele jeitinho que só numa república das bananas mesmo, ou do escambo, como eu chamo. Perfeito. 3, controlar imprensa e redes sociais. Está aí. Iniciativa da AGU, tem esse alinhamento com o STF, com esse pretexto de combater fake news, tem a criação desse novo exército virtual aí, dos voluntários da informação, tem eles tentando por todos os caminhos, com o próprio PL, que foi adiado no Congresso. Então, quer dizer,
são 3 frentes básicas que estão avançando dia após dia, né? E eu gosto de fazer essa análise holística na raiz, porque depois os fatos simplesmente se encaixam dentro daquela moldura. Graia. Não, Felipe, é presciente mesmo, né? O seu artigo aí de 1 ano atrás. Porque é verdade, as 3 coisas que estão acontecendo, né? O combate à história da corrupção é cotidiano, né? Permanente. Permanente. E a gente vê mesmo nessa semana aqui, os dois outros... retomadas estatais e controle das redes sociais, da imprensa. Exato.